Boa tarde a todos, boa tarde, boa noite a todos. É com imensa honra e com imensa alegria que a Academia Mineira de Letras recebe hoje o evento de lançamento do livro Palavras Descruzadas, Resenhas e Ensaios sobre Trabalhos Literários dos Acadêmicos da AML, de autoria de uma de suas integrantes, a querida confreira, escritora, jornalista, resenhista Carmen Schneider Guimarães, que nos honra com a sua presença nos quadros sociais desta casa. Antes de saudar o público presente, gostaria de saudar a presidente Elizabeth Renault, da Academia Mineira de Letras, a presidente Maria Elisa Chaves Machado, da Academia Feminina Mineira de Letras, que compõem esta mesa. Também gostaria de registrar, com grande alegria, a presença dos acadêmicos Carmen Schneider Guimarães, autora desta bela obra, Ieda Prates Bernes, Caio Bosque, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, acadêmico e secretário de Estado da Cultura, Olavo Celso Romano, presidente emérito, Rui Mourão, Orlando Vaz Filho. Todos sejam muito bem-vindos a este evento de lançamento. E, como disse antes, agora sim, saúdo o público que nos acompanha. Saúdo o público que nos acompanha na nossa programação cultural, que hoje vive um dos seus pontos altos. Passo agora a palavra à nossa presidente, Elizabeth Renault, para as suas palavras. Para nós é um dia de muita alegria, Carmen, para ver o seu livro nascer aqui nessa academia. E enfocando a figura dos nossos acadêmicos. Estou falando. Não escutou, não? Então, é um dia de muita alegria para nós ver o nascimento do seu livro aqui na nossa academia, enfocando a figura dos nossos acadêmicos, que são a construção, o edifício literário que congrega essa nossa agremiação. Eu agradeço a presença de todos os acadêmicos, das pessoas convidadas, e passo a ler o prefácio que fiz para o livro da Carmen, Palavras Descruzadas. Até esse palácio, meu Deus do céu. Vamos lá. A palavra reveste-se, por vezes, de certa imposição que a faz poderosa e aristocrática, veemente ou poética, neutra ou combativa. Percorre caminhos que se entrecruzam. Em certos aspectos, seria descruzada, como classifica Carmen Schneider Guimarães neste arrolar de ideias e análises. Sempre, no entanto, expressa, pela transmissão exata e histórica, o que vê, o que sente, o que diz. É isto que a autora, poeta, escritora, ensaísta, memorialista, pesquisadora, do alto de seu conhecimento linguístico e literário, provoca no leitor atento e partícipe que absorve a excelência de estudos críticos apresentados neste livro. A teoria da recepção, desenvolvida por Wolfgang Iser, ancora no texto o efeito estético. Chega-se, por vezes, a um resultado tautológico, pois sem o leitor não haverá, obviamente, recepção, para esgotar o sentido potencial do texto. O carregamento de proposições ao descrever personagens, autores que valorizam a literatura brasileira e universal, incluindo elementos da educação, filosofia, cidadania, chega-nos como um perpassar antológico de beleza e plenitude. Para Frânio Coutinho, literatura é o produto da imaginação criadora, artística, é uma forma de arte, a arte da palavra, cuja finalidade é despertar o prazer estético. Uma leitura e, por conseguinte, uma análise crítica prende-se a postulados ligados a um conjunto de conceitos, ironia, paradoxo, estrutura e símbolo. Passa a ser uma crítica estética.
Nesse discurso literário com que nos brinda Carmen Schneider Guimarães, insere-se a sua preocupação em repassar este organismo vivo, representante de vários autores dissecados em sua dicção interior. Mas nesta valorosa empreitada faz mais. Enaltece autores preciosos, donos da arte da prosa e do verso, acadêmicos e literatos, professores e conhecedores da arte do bem, compor as palavras e com elas chegar ao sentimento e à sensibilidade do leitor. Expõe a sua admiração aos companheiros da Academia Mineira de Letras, onde preenche destacado papel. Debruça-se sobre as mulheres escritoras, as de ontem e as de hoje, relembrando a passagem palmilhada no exercício da escrita. Ao fazê-lo, Carmen Schneider presta sua homenagem aos valores da Academia Mineira, de seu passado cultural, unido à palavra plena, vivenciada na tradição junto à modernidade desta Casa de Alfonsos, onde tem seu reinado a ética, realidade moral em função da realidade social. A obra de Guimarães Rosa, seu tema predileto, dedica vários ensaios, análises e críticas em que este expoente criador mineiro se fez representar na concepção e na memória por sua prosa inovadora e original, culta e popular, sertaneja e universal. Compor o prefácio de um livro requer cuidadoso estudo do texto proposto e nele procurar inserir as nuances impressas pelo autor através das conotações sentimentais vividas e do caráter psicológico que se entrevê ao procurar desvendar o mistério oculto no íntimo do ser que se expõe. Comentários sobre as análises literárias de Carmen Schneider tendem a ser tarefa delicada e investigativa através do não dito ou do não escrito, em seu sentido metafórico e paradigmático trabalhado. Requer leitura detalhista, dissecação dos textos, da nomenclatura, da escolha dos temas analisados e suas expressões linguísticas, cujo sentido pode ser ambíguo ou inverso. Ainda mais quando se depara com a linguagem elevada e escorreita, intérprete da plasticidade camoniana, singular e preciosa. O conteúdo desta obra abrange o universo maravilhoso de uma proposição culta e complexa, através dos estudos feitos sobre autores de elevado quilate e de genuíno espírito acadêmico. No posicionamento ético e cidadão, na sua escrita sedutora, plena e estudada, a autora desfila, descoberta, a palavra que instrói, condena ou comove. Palavras Entrecruzadas é obra continente de teoria literária, grande pela quantidade de ensaios, críticas, análises consistentes e grande pelo valor que representa como referencial histórico do presente, na lembrança de um passado a caminho de um futuro referencial. É obra para estudo e reflexão. Fiquemos com Antônio Cândido quando considera o externo como a tradução da realidade no texto, em que autor, obra e público se integralizam. E provocando a integralização, estará esta antologia, destinada a se constituir meritória pela criação literária, analítica e estética. É isso. Obrigada. Muito obrigado, presidente. Claro, ok. Muito obrigado, presidente Elizabeth Renault, pela bela leitura de seu substancioso prefácio ao livro Palavras Descruzadas, da confreira, amiga, fraterna Carmen Schneider Guimarães, que, ao lado de Elizabeth Renault, Ieda Prates Bernes e Maria José de Queiroz, compõe hoje o quadro feminino da Academia Mineira de Letras, que quer sempre mais mulheres em seu conjunto.
É este o desejo e esta é a vontade da nossa casa, sobretudo porque estamos em Minas Gerais, um celeiro de mulheres competentes, talentosas em todas as áreas, entre as quais se inclui a área das artes e das letras. Eu gostaria, rapidamente, de dirigir algumas palavras de muito afeto e de muito carinho à confreira Carmen Schneider Guimarães, neste momento em que ela lança mais uma de suas publicações. Eu quero dizer que Carmen apresenta hoje uma de suas numerosas facetas, a de ensaísta, a de resenhista. Mas Carmen tem várias outras facetas, e eu farei referência breve a algumas delas. A primeira é a de ser uma estudiosa, alguém que se dedica com curiosidade genuína a conhecer o mundo, a desbravar o mundo, a decifrar o mundo. Estudiosa que cursou vários cursos de aperfeiçoamento e atualização em português, em literatura portuguesa, em cultura grega, em filosofia. Carmen, então, tem uma curiosidade que a fez uma estudiosa de estofo e ainda faz com que ela se relacione com o mundo com imensa curiosidade e sede de saber. Escreveu várias obras, muitas das quais premiadas, entre elas Lola, a prima de Timolola, Corpo Molhado, Senhoras e Senhores das Artes, e Eu Quero Nascer. Carmen também atuou com grande vigor na imprensa, sendo resenhista destacada e importante. São inúmeros os artigos de sua lavra que compuseram as páginas dos jornais mineiros e brasileiros. Com isso, Carmen deu uma contribuição fundamental à leitura das épocas literárias que ela testemunhou. Resenhou vários livros, valorizou a obra de vários autores, contribuiu para isso, contribuiu desta forma para a formação crítica do leitor mineiro e do leitor brasileiro. Além das facetas de estudiosa, de intelectual curiosa e de resenhista e de jornalista, Carmen também é uma intelectual pública, que gosta de participar da vida literária, tanto de sua cidade quanto de seu estado. Integra a Academia Feminina Mineira de Letras, por ela já presidida, e a Academia Mineira de Letras, confirmando, assim, a sua vocação de participação social, de participação pública na vida literária de Minas Gerais. Carmen é uma intelectual agregadora, que gosta de relacionar-se com seus pares, e o faz de modo fraterno, ameno, suave e elegante. A participação de cada vez mais mulheres na vida literária de Minas e do Brasil é fundamental, sobretudo quando queremos a presença cada vez mais igualitária entre homens e mulheres na cena pública. Eu gostaria também de ressaltar a importância desta presente obra de Carmen para a memória institucional desta casa. Aqui está, entre nós, o historiador Caio Boschi, que dedicou a sua vida a estudar a história e também um tema correlato da história, que é o tema da memória, e ninguém melhor que Caio Boschi pode testemunhar a relevância de trabalhos desta natureza para a preservação e o resgate da memória institucional da Academia Mineira de Letras. Instituição fundada em 1909 em Juiz de Fora e transferida para Belo Horizonte em 1915, a Academia atravessou o século XX com galhardia, com coragem, com bravura, sobretudo porque teve a sorte de ser presidida por intelectuais do porte de José Oswaldo Araújo, de Vivaldi Moreira, de Orlando Vaz Filho, de Olavo Celso Romano e de Elizabeth Renaud. Presidentes que a ela dedicaram e dedicam o melhor das suas energias e da sua inteligência. Esta casa é uma testemunha da história literária de Minas Gerais. Se ela venceu o século XX, vence agora o século XXI, é porque ela reúne e agrega intelectuais interessados na ativação da vida cultural da nossa comunidade. É porque ela oferece, quase sempre gratuitamente ao público da cidade, uma programação cultural relevante, que produz sentido para os habitantes desta cidade. E o trabalho de Carmen Schneider Guimarães
é uma peça fundamental na construção do edifício da memória da Academia Mineira de Letras. Somos todos nós, seus confrades e suas confreiras, muito gratos ao trabalho meticuloso, rigoroso, bem feito, que você apresenta hoje ao leitor brasileiro por meio de palavras descruzadas. Para finalizar, eu gostaria de dizer que, já que estamos no campo da memória, eu gostaria de dizer que em breve falará algumas palavras para o nosso encanto a procuradora Maria Amélia Brax Duarte, e depois teremos a alegria de contar neste auditório Vivaldi Moreira com a exibição de um vídeo histórico, que também é peça fundamental para a preservação da memória desta casa. Produzido por Guilherme Schneider Guimarães, filho de Carmen Schneider Guimarães, o vídeo registra o momento da inauguração do auditório Vivaldi Moreira, melhor dizendo, do anexo ao Palacete Borges da Costa, inaugurado na presença do presidente da República, Itamar Franco, do governador do Estado, Hélio Garcia, do presidente perpétuo desta casa, Vivaldi Moreira, e de tantos expoentes da vida literária, cultural e intelectual de Minas Gerais. Então, esta também é mais uma ocasião, não só para a preservação da memória desta casa, mas para a celebração da memória desta casa, porque nada mais importante no Brasil de hoje que celebrar o vigor da cultura. A cultura é um elemento indispensável para a formação da identidade nacional, é o solo sobre o qual o povo ergue as suas identidades, é o solo sobre o qual o povo alimenta os seus projetos para o futuro, os seus sonhos para o futuro e suas chances de ser feliz. Então, esta é uma tarde e noite de celebração de uma grande intelectual que integra os quadros desta casa, e é também uma tarde e noite de reverência ao trabalho de Carmen Schneider Guimarães, no tanto que ele contribui para a preservação da memória desta casa. Muito obrigado, Carmen. Eu queria pedir palmas para Carmen Schneider Guimarães. Vamos ouvir agora, então, a doutora Maria Amélia Brax Duarte, que lerá uma mensagem de Carmen Schneider Guimarães. Renó, presidente da Academia Mineira de Letras e presidente emérita da FEMIL. Excelentíssimo senhor Dr. Ângelo Osvaldo Araújo Santos, secretário de Cultura do Estado. Excelentíssimo Dr. Rogério Vasconcelos Faria Tavares, coordenador da Universidade Livre da Academia Mineira de Letras. Ilustres representantes da AFAO, senhora presidente da Associação Amigas da Cultura e presidente da Acádia Mineira, Marilene Guzella, presidente da FEMIL, professora Maria Elisa Chaves Machado, senhoras presidentes eméritas, Lívia Pauline, Maria da Conceição Eloy, Helena Pauline, Maria Inês Marreco, todas da AFEMIL. Meu muito sincero agradecimento aos meus familiares, filhos Sérgio, Gerson, Guilherme e Maria de Lourdes, meu genro Júlio César, meus netos, minha bisnetinha Laura, sobrinhos, cunhados muito queridos, Mário Lúcio, filhos, netos, Sérvio Túlio, esposa e filha, Paulo Emílio, filhos, amigos, confreiras, confrades muito prezados. Acadêmica Francisca Nunes Cacheta, que representa nesta oportunidade Josina Nunes Drummond, a quem também o livro é dedicado. Hoje comemoro o lançamento
de uma terceira edição de Minha Vida Literária. Por que isto? Aos 38 anos de idade, lancei meu primeiro livro, Lola, a Prima de Timbolola, livro de aventuras infantis, narradas por uma menina de 12 anos, vividas por ela e pelo primo, o Timbolola. A professora Maria Inês Moraes Marreco fez uma caprichada análise do livro em reunião especial nesta casa. Estava lançada a primeira edição da minha trajetória literária. Alguns anos mais tarde, já atuando no jornal Estado de Minas, a convite do editor-chefe Hélio Adame de Carvalho, passei a redigir textos para o caderno de turismo, bem como a integrar a equipe de televisão sobre o mesmo assunto, turismo. A convite do diretor Pedro Aguinaldo Fulgêncio, transferi-me para o caderno Segunda Seção, no qual tive a oportunidade de exercitar escritas diversas, como artigos, crônicas, narrativas, entrevistas e até mesmo reportagens, portando registro na Delegacia do Trabalho de Belo Horizonte de jornalista colaboradora. Desde aí, comecei a interessar-me pela análise de textos, e os livros chegaram aos montes e recebiam sempre uma divulgação especial em forma de estudo e análise dos mesmos. Entusiasmada com esta nova atividade, procurei habilitar-me com estudo e leituras de autores especializados quando me deparei com um monstro da arte de escrever, Guimarães Rosa. E um mundo novo das letras abriu-se à minha frente. Escrevi contos sempre premiados, textos diversos e lembranças do homem de Cordisburgo. Reuni os contos em livro Corpo Molhado, porque suas novelas eram passadas no litoral espírito-santense. Esta foi a segunda edição do meu mundo literário, tendo antes, inclusive, me aventurado nas águas da poesia moderna. Depois disso, a partir do livro Senhoras e Senhores das Artes, e com uma homenagem aos nascimentos do ano 2000, só resenhas e ensaios, que hoje se constitui na terceira edição da minha vida literária, nestas Palavras Descruzadas, que eu dedico à Casa de Vivaldi Moreira. Ainda no começo deste mês, por coincidência, surgiram no currículo da minha vida, diz Carmen, esta vida biológica, realmente 3 membros da terceira geração, 3 bisnetos, lindos e saudáveis, Antônio Henrique, João Miguel e Luca Lenarte. Palavras de Carmen Schneider. Boa noite. Muito bem, parabéns por essa bela família. Palmas. Registramos ainda a presença entre nós do acadêmico Márcio Sampaio e de José Maria Couto Moreira, filho do nosso presidente Vivaldi. Eu queria encerrar essa sessão agradecendo a presença de todos e os nossos acadêmicos que devem se congregar sempre em solidariedade. Eu faço votos para que a nossa academia não se torne uma alcateia, mas um rebanho suave de compreensão e amizade. É o que eu tenho sempre por propósito, em qualquer lugar que eu esteja, promover a harmonia, a compreensão e a solidariedade. E eu agradeço a presença de todos. Muito bem, presidente.